Bom dia, Bom dia, professor. tudo bem? E aí, gente, como é que tá o frio aí? Tá muito bom. Eu vou só esperar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal vai começar a entrar. Aí a gente já começa, tá bom? Tá. E aí, galera, então, podemos começar? Acho que quem tinha que entrar, entrou, né? Acho que só tem nós dois. É o Bruno, se eu não me engano, o Bruno, a Giovana, né? E a Juliane também tá aí. Então, gente, ó, Certo? assim, quem estiver ouvindo aí, dá um sinal de vida aí, por favor, né? Só a gente ter uma noçãozinha mais ou menos aí do que tá. Na minha tela só tá nós dois. Na minha tela também. Na minha tela só tá nós dois só. Né? Eu mandei lá no grupo, acho que vou entrar. Vamos ver o que tá acontecendo. Esperar mais alguns minutinhos aí pra ver se a galerinha vai entrar ou não. É, porque aqui tá aparecendo uma galerinha aqui, só que ainda não entrou ninguém. É que você tem que aceitar eles. Ah, tem isso também? Que coisa. Não sabia desse detalhe. Ah, agora sim. Né? Agora vai. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? E aí, Tudo bem? tudo? Tá bem. Uhum. Show, olha. Deixa eu aceitar a galerinha aqui, que eu tô meio atrapalhado. Não sabia que ia aceitar as pessoas para começar a reunião. Desculpa aí. Agora sim. De boa, professor. Agora tá 4 minutos entrando aí. Então, assim, gente, espero que esteja todo mundo bem aí. Tá um tempinho frio aí para todos, né? Sim, tá muito frio, professor. Então, Professor, a, a Sofia, ela falou que ela já entra. tá bom. Tá bom. Aí quando for entrando, eu vou acrescentando aqui. Gente, então, assim, o que nós vamos começar a fazer agora aqui, né? Então, o que acontece? Os documentos que eu estava mandando para vocês eram documentos, né, sobre como é que nós estávamos lidando com as navegações. Tudo bem aí? Sim. Então, o que nós vamos fazer hoje? Algumas A correção. considerações, assim, algumas explicações que eu vou colocar aqui para vocês, que é importante da gente pensar antes da gente falar de navegação. Tudo bem? Uhum. Pai, não tem explicação, professor. Então, eu vou fazer um apanhado hoje. Eu vou fazer um apanhado daquilo que a gente estava discutindo até a última semana, pelo documento do Word. E a partir da semana que vem, eu vou falar sobre as navegações espanholas. Só que, para que vocês saibam do que eu estou falando, eu preciso fazer esse resumão todo aí para a gente saber da onde que nós estamos partindo. Tudo bem? Uhum. Bem? Então, assim, gente, ó, uma das práticas mais antigas que o homem tem é o comércio, né? Então, é uma das práticas mais antigas que o homem ele, ele realiza em sociedade é o comércio com o outro. Lembra quando a gente falou lá no sexto ano, o ano passado, sobre a questão de quando o homem começa a viver em sociedade? Uhum. Então, Eles deixaram de ser nômades, né? Aí eles foram se agrupando. sim. Bom Então, dia, professor. bom dia, tudo bem? Então, assim, o ser humano, ele vai começar a produzir, ele vai começar a usar a agricultura, e essa agricultura vai ter a produção de excedente. Lembra o que é excedente? Lembra?
né? Não. Excedente, vamos dizer o seguinte, eu preciso de 10 quilos de trigo para que eu possa me alimentar. Só que eu produzo 20. Esses 10 que sobraram é excedente, é o que sobrou. Tudo bem? A Então, sobra, né? isso. E vamos dizer o seguinte, eu produzo trigo, só que eu também preciso de outras coisas. Eu preciso de fruta, eu preciso de carne. Então, eu vou trocar esse excedente com outro povo. Tudo bem? Sim. Só que daí o comércio, ele era amonetário. Então, o comércio ele era pela troca, né? Só a partir do Império Romano que começa assim, com alguns impérios antigos, que começa a acontecer a troca de mercadorias via monetária. Que quer dizer, eu te dou moedas, metais ou algumas coisas que têm valor e você me dá aquele produto em troca. Tudo bem? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque é o seguinte, durante a Idade Média que a gente viu, a gente começou a ver lá atrás, no final do ano passado, e nós começamos a trabalhar esse ano, o que acontece? O Império Romano vai cair, então o comércio vai voltar a ser amonetário. Lembra dos feudos que a gente falou? Lembra? As relações feudais? Então, existia o senhor feudal, existia o servo. Então, os dois, um dependia do outro. E o comércio com as cidades não existiam. As cidades deixam de existir. Só que nós temos que entender o seguinte. A Europa, a partir mais ou menos do século XII, a Europa vai descobrir alguns produtos que vêm da Ásia. Né? Lembra quando eu falei para vocês da Rota da Seda? Lembra, gente? Então, o que é essa Rota da Seda? É o seguinte, os europeus, principalmente na região da Península Itálica, onde é a Itália hoje, no norte da Itália, existia duas cidades-estados muito importantes, que é a cidade de Milão e a cidade de Veneza. Né? Veneza, Milão e Gênova, que eram cidades mercantis. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, Sim. o que vai acontecer com essas cidades? Sim. Né? O que vai acontecer com essas cidades? Essas cidades elas vão buscar mercadorias de luxo lá na Ásia, na China, na Índia, né? Que eles conheciam como Índias, né? Então, aquelas regiões lá na Ásia, como seda, pimenta do reino, porcelana. Então, produtos que não eram fabricados na Europa. Tudo bem? E esses produtos vão ficar conhecidos como produtos de luxo, né? Porque, primeiro, era muito caro. Né? Era muito caro. Porque, pensa bem, você tem que ir até a China, pegar uma porção desse produto e trazer para a Europa via caravanas e via embarcações. Então, a quantidade desses produtos eram muito, assim, não tinham como você importar tantos produtos. Então, esses produtos vão chegar em pequenas porções. Então, lembra? Uma das coisas que nós temos que entender. Então, quando nós falamos em produtos como produto de luxo, como pimenta do reino, noz moscada, cerâmica, né, a questão da porcelana, quanto menor a quantidade desses produtos na Europa, maior o seu preço. Concorda? Concorda, gente? Então, Sim. nesse sentido, os mercadores de Veneza, os mercadores de Gênova vão ganhar muito dinheiro. Porque só eles que tinham esse contato lá na Ásia. Então, eles iam até a Ásia, pegavam uma quantidade desses produtos e traziam para a Europa e depois distribuía para toda a Europa. Então, a cidade de Gênova, a cidade de Veneza se tornou um grande centro econômico. Ao mesmo tempo, essas cidades elas vão começar a ter o levante de uma classe social, que é a burguesia. Lembra que a gente falou da burguesia? A burguesia era os comerciantes, né? Eram os comerciantes. E esses comerciantes, eles vão ganhar muito dinheiro com essa importação desses produtos e a distribuição na Europa. Só que para que esses produtos chegassem na Europa, ele tinha que passar por uma cidade que hoje é uma cidade conhecida como Istambul. Né? Essa cidade era a cidade de Constantinopla. Então, a cidade de Constantinopla ela vai se tornar um grande centro
ali na região ali, porque é uma cidade que, desde a antiguidade, é uma cidade que ela é muito visada pelos povos. Os romanos conquistaram, os árabes conquistaram. E hoje, a cidade de Istambul, ela ainda tem essa dinâmica muito grande, mas não tão como antigamente, porque todos os produtos que vinham da Ásia, obrigatoriamente, tinham que passar pela cidade de Constantinopla ou a cidade de Istambul. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, Sim. A gente tá com o áudio mutado, professor. oi, não entendi. É que a gente tá com o áudio mutado. Como assim? Tá muito ruim o áudio? Não? Tá bom? Não, é porque a Juliane colocou comentário pra gente ficar com o áudio desligado. Tudo bem. É porque, às vezes, como vocês não perguntam, às vezes eu acho que eu posso estar indo muito rápido. Professor, Tudo bem? Então, assim. a Sofia... Oi, sir, bom dia. Já sei, já. Então, o que Deu vai já. acontecer com essa cidade? Gente, então é o seguinte, essa cidade ela vai se tornar, a cidade de Constantinopla, ela vai se tornar um centro econômico e um centro cultural. Porque não vai ter apenas pessoas que viviam ali. Como aquela cidade vai ficar cada vez maior e cada vez mais atrativa, quem queria ganhar dinheiro ia para Constantinopla. Então, ia para Constantinopla, assim, para Constantinopla. Iam árabes, judeus, cristãos, né? Então, isso vai fazer com que a cidade de Constantinopla ela vai se tornar uma cidade cosmopolita. Né? Então, o que quer dizer esse termo cosmopolita? É uma região onde concentra várias culturas. E essas várias culturas elas vão interagindo entre uma com a outra. Vai ser um coxo de retalhos. E a cidade de Constantinopla vai se tornar um grande centro urbano, econômico e cultural. Tudo bem? Só que daí, por volta do século XIII, ali por volta do século XV, mais ou menos em 1492, vai acontecer um fato muito importante. Né? Os turcos otomanos, que eram de origem islâmica, vão dominar a cidade de Constantinopla. Eles vão tomar a cidade de Constantinopla. Quando eles tomam a cidade de Constantinopla, o que vai acontecer? Né? Então, a cidade de Constantinopla vai ser tomada pelos turcos otomanos e os turcos otomanos vão paralisar o comércio com a Ásia. Então, aquelas mercadorias que saíam lá na China, lembra que a gente falou lá da Rota da Seda? Lembra? Então, aquelas mercadorias que saíam lá da China, elas vão ficar represadas ali em Constantinopla e não vai ser mais distribuída para a Europa. Não vai ter mais essa distribuição. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? A cidade de Veneza e a cidade de Veneza e a cidade de Gênova vai ter um problema muito sério. Né? Não vai ter como distribuir esses produtos na Europa. Uma outra questão também aí muito importante da gente levar em consideração é que por volta do século XI e do século XII, a região da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, ela estava dominada pelos mouros, que eram muçulmanos. Os muçulmanos, eles saíram lá da Península Arábica, eles dominaram o norte da África e eles invadiram a Península Ibérica durante o feudalismo. Lembra quando a gente falou dos muçulmanos, os mouros? Lembra? Sim. Então, os mouros, muçulmanos. Então, vamos dizer o seguinte, houve a tomada de Maomé da Península Arábica, e só que o Maomé, ele tinha uma visão do seguinte, que era preciso expandir o mundo islâmico. Então, os muçulmanos, eles vão formar exércitos e vão sair da Península Arábica e vão dominar o norte da África e vão chegar até a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, durante o feudalismo, a Espanha e Portugal era conhecido como o Califado de Córdoba, que era um reino islâmico, aonde hoje é Portugal e Espanha. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Então, por volta do século... Então, por volta do século XI e do século XII, vai acontecer uma coisa importante, que a gente chama de Guerra de Reconquista. Né? Então, o que foi essa Guerra de Reconquista? Foi quando os cristãos que viviam próximo da onde hoje é a França, eles vão entrar
pelo norte da Espanha e vai começar a ter uma conquista da Península Ibérica. Então, a Península Ibérica ela vai ser dividida entre 4 reinos. O Reino de Aragão, o Reino de Leão, de Castilha e de Aves. Tudo bem? O Reino de Aves, ele vai ser conhecido como Condado de Portucalha, que vai dar origem a Portugal. Tudo bem? Por que eu tenho que explicar isso aqui para você? Porque durante o século XI, XII, XIII, XIV e XV, esses países, no caso ali, a região da Península Ibérica, eles estavam no processo de unificação, de formação de 2 coroas. No caso, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha. Tudo bem? Tudo bem? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Esses 2 países, eles vão ter uma vantagem muito grande sobre os outros. Primeiro, eles já eram estados nacionais. Então, já eram, assim, a partir do século XV, quando a cidade de Constantinopla ela é tomada, Portugal e Espanha já tinham se formado. Então, isso vai dar uma vantagem muito grande para eles. Pensa bem, enquanto a França está lutando para se unificar, a Alemanha ainda não existe, a Itália também não existe, porque a Itália e a Itália e a Alemanha só vão se unificar no final do século XIX, né? Então eles vão ter uma vantagem muito grande sobre os outros países, porque eles não vão ter que lutar contra inimigos internos. Então eles vão poder pegar o dinheiro que eles têm para poder investir em outras coisas. No caso, navegação, né? Tanto é que em Portugal surge a questão da escola de Sagre, né? A escola de Sagre é uma escola de navegação, né? Então, qual era o plano dos portugueses e dos espanhóis? Encontrar um caminho mais rápido e mais seguro para a Índia. Lembra que eu falei para você lá de Constantinopla? Como o comércio estava paralisado, qual era a intenção de Portugal e da Espanha? Encontrar um caminho mais rápido até a cidade lá de Constantinopla e poder, né, trazer essas mercadorias para Portugal para poder ser distribuído para a Europa. Né? Então tem todas essas questões aí que é muito importante da gente frisar, né? Que é o seguinte: tudo que acontece na história tem a ver com comércio, com riqueza. Então eles precisam desses recursos. Né? Então pensa bem. Então, logo que a cidade de Constantinopla ela estava paralisada, vamos encontrar um outro caminho. Qual seria esse outro caminho? O Oceano Atlântico, né? E uma outra coisa também que os comerciantes portugueses e espanhóis eles pretendiam era o seguinte: tirar o monopólio da mão dos venezianos e dos genoveses. Porque os dois só tinham essas mercadorias para poder comercializar com a Europa. Quando eles começam a buscar as navegações, qual era a intenção da coroa portuguesa e da coroa espanhola? Dizer o seguinte, ó, eu vou controlar esse comércio, né? Eu vou controlar esse comércio aqui. Então, nesse sentido, eu vou controlar esse comércio e esse comércio ele vai ser sob o meu controle. Então, vocês vão ter que pagar aquilo que eu estiver estipulando. Tudo bem? No caso, nós temos assim, Portugal e a Espanha vai ter essa vantagem, que é uma vantagem muito grande. Enquanto os outros países eles estavam se unificando, né? Portugal e Espanha já tinham se unificado. Então eles não tinham inimigos internos e eles não tinham assim que desprender recursos para manter a segurança do país. Então eles vão investir esses recursos em navegações. Né? É aí que começam as navegações e a expansão dos comércios. Né? No caso aí de Portugal, que eu acho importante a gente pensar algumas coisas importantes, né, sobre Portugal, que o Reino de Portugal ele vai se lançar para o Oceano Atlântico, só que ele vai para o sul. Ele vai dominar as ilhas do Atlântico e eles vão, né, além de dominar as ilhas do Atlântico, eles vão começar a manter uma relação comercial com a África. Né? Então, eles vão começar a negociar produtos ali na África, no caso, ouro, prata, marfim,
entre outros. Né? Tanto é que o primeiro, assim, enquanto a expansão marítima espanhola está indo para o oeste, em sentido às Américas, Professor, Portugal está tentando ir por baixo, pelo sul, e achar um caminho pelo Cabo da Boa Esperança, que nós chamamos de Cabo das Tormentas. Né? Tanto é que é o seguinte, os espanhóis chegaram aqui na América em 1500, né? E só que para o outro caminho, o Vasco da Gama, ele chegou nas Índias em 1498. Né? Então, o Vasco da Gama, ele veio pela costa africana, fazendo o que nós chamamos de navegação de capotagem. E essas navegações de capotagem vai fazer com que eles cheguem até ali, o sul da África, que hoje é o país África do Sul. Eles vão passar pelas águas e vão chegar até as Índias, começando a manter esse comércio esse comércio com as Índias, começando a reabastecer a Europa de pimenta do reino, noz moscada, canela e por aí vai. Tudo bem, gente? sim. Ficou muito rápido? Não. Sim, não, professor. Não. Não, sim, não, sim. Não, que primeiro eu respondi. Não, está muito Tá. rápido. Um pouco, professor. Tô meio atordoada. Mas Que, a gente dá pra perceber. gente, ó, é que por conta de alguns problemas, acho que a gente conseguiu, para vocês verem, hoje o meu filho aqui ele tá tranquilo. Normalmente quando ele acorde ele toca o terror. Né? Então, assim, a gente tá, assim, eu tô assim, não, assim, eu preciso acelerar um pouquinho mais a minha fala, porque muitas vezes a minha fala ela pode se perder, né? E quanto mais a gente tem conteúdo, melhor, porque quando a gente voltar, não vai ter tanto esse tipo de problema, né? No caso aí, que nem a gente está falando de algo que vai interferir na nossa história. Né? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque se não fosse a cidade de Constantinopla ser tomada pelos turcos otomanos, a cidade de Veneza e a cidade de Gênova continuaria sendo aquelas cidades mais importantes comercialmente. Lógico, Portugal e a Espanha teriam recursos para buscar as navegações? Sim, só que demoraria um pouco mais. Então, você imagina que se não fosse essa questão do comércio, talvez a América ela poderia ter sido descoberta ou poderia ser conquistada muito mais pra frente. Né? E ainda tem uma outra questão importante que nós devemos levar em consideração. Até o século XV, a corrente de pensamento que existia era a corrente da terraplanagem, ou melhor, do sistema terraplanista. Né? Que todo mundo acreditava que a Terra Era plano. Né? Aí o que acontece? Aí o Galileu Galilei, entre outros renascentistas, eles vão estudar lá atrás, né? lá nos filósofos gregos, para poder dizer o seguinte: não, a Terra ela não é plana, ela é uma esfera, ela tem um formato esférico. Né? Então, isso tem todas essas questões que vão contribuir. Se nós formos fazer uma questão bem básica sobre essas questões, né, voltada às navegações, então uma coisa ela vai se encaixando na outra. E isso vai dar o sentido do que nós chamamos das grandes navegações, qual vai ser o resultado? A chegada do homem aqui na América. Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tem certeza? Professor, em questão lá da Rota da Seda, eles paravam lá no sul da África, né? Então, a Rota da Seda, ela vai ser uma rota que, teoricamente, porque tem um mito de um grande comerciante ou de um grande aventureiro italiano, né? Porque não existia Itália naquele período, chamado Marco Polo. Já ouviram falar de Marco Polo? Então, o Marco Polo... Eu ouvi ontem. Então, o Marco Polo, ele foi um aventureiro que ele era da cidade de Gênova.
E em um determinado momento, ele pega, ele simplesmente ele sai de Gênova e ele vai fazer uma viagem para o Oriente. E segundo a lenda, ele fica no Oriente durante 10 anos, mais ou menos. Tanto é que ele era dado como morto. Né? Ele era dado como morto, só que depois de 10 anos ele retorna. Ele retorna da China, da Índia, e ele traz junto com ele uma quantidade muito grande de riquezas. Né? Pedras preciosas, metais preciosos, temperos, sabe? De tudo ele traz junto com ele. E ele traz algo que é muito apreciado por nós até os dias de hoje, que muita gente acredita que foi criado na Itália, que é o macarrão. O macarrão e o sorvete, que os chineses dominavam há muito tempo. Sabe? Porque os chineses eles pegavam uma ânfora com leite e fruta e eles enterravam na neve. Quando eles enterravam essa ânfora com leite e fruta na neve, ele vai se tornar o sorvete que nós temos hoje. Então, gente, nós temos que pensar o seguinte, assim, é uma lenda. Por que é uma lenda? Porque nós não temos fontes que comprovam que o Marco Polo existe. Né? Uma das coisas mais interessantes que nós devemos levar em consideração, que foi encontrado, né, que foi encontrado lá na China e foi encontrado no Japão, são moedas romanas. Encontraram moedas romanas. Então, desde o Império Romano, os europeus já conheciam a Ásia. Os europeus já mantinham relações comerciais com a Ásia. Né? Então, essa questão do Marco Polo foi uma forma da gente romantizar, criar uma história bonitinha para justificar o comércio com a Ásia. Tudo bem? Que nem a questão da rota da seda que o Bruno perguntou. Gente, ó, pensa bem. Hoje, para você dar uma volta total pelo mundo, por barco, por uma embarcação, ela demora em torno de 3 semanas. Imagina com barco à vela, que você depende do vento, que você depende de várias questões, ou pela Rota da Seda, que você tinha que sair da Itália e andando, você vai andando mesmo, você vai chegar até o Mar Morto, você vai chegar até os mares, você tem que pegar um barquinho, passar pelos mares, chegar em Constantinopla. Depois de Constantinopla, você vai pegar as caravelas, vocês vão passar por toda a Ásia, vocês vão passar pelo Irã, pelo Iraque, vocês vão passar pela Índia, pela China toda, e você vai chegar até lá para comprar aquelas mercadorias e depois voltar tudo. Entendeu? Então, essa Rota da Seda é uma questão romantizada. Uma outra coisa também importante que nós devemos levar em consideração é o seguinte: os europeus, eles já tinham contato comerciais com os africanos, né? É só nós estudarmos a história do Egito. Os romanos já tinham comércio com o Egito e com os países saarianos, os povos que viviam no deserto do Saara. E depois eles vão descendo e dominando os outros povos que viviam ali também. Então, gente, essa questão do comércio é importante a gente pensar o seguinte, pensa bem, ó, quem daqui teria coragem de pegar uma nave e ir para Marte hoje? Quem teria? Não, professor. Demora 3 meses para chegar mais. Ô, professora, eu tenho medo de altura, eu já tenho medo de olhar para a janela da minha casa, que é 2 centímetros do chão, imaginando o fogo. Então, aí o que acontece? Imagina na Europa, século XV, eu tô aqui de boa, aí eu chego pro rei de Portugal e falo o seguinte: se você me financiar, eu vou dar uma voltinha pelo mundo de barco, só que eu já volto. Não, gente, o que eles estavam buscando? Mercadorias. Né? O Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, eles não tiveram atos heróicos. Eles tiveram atos heróicos? Tinham, porque eles não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje. Mas só o que eles almejavam? Eles almejavam riqueza, recursos. Tudo bem? Então, eles precisavam de recursos. No caso, qual eram esses recursos? Aqueles produtos que foram paralisados lá na cidade de Constantinopla. Tudo bem, gente? Né? E nem, aí eu estou falando essa questão aí de Marte. Né? Pensa bem. O homem ele tem esse sentimento de expansão.
vai chegar um certo momento que a gente vai ter que sair daqui. A gente vai sair daqui e vai buscar outras riquezas. E aonde nós vamos buscar isso, né? Fora do nosso planeta. Então, eu vejo muitos memes hoje dizendo o seguinte: eu nasci atrasado para fazer parte das navegações, mas eu nasci muito, assim, eu nasci atrasado para as navegações e também nasci muito antes de eu poder explorar o universo. Então, o ser humano tem esse sentimento de expansão. E tudo tem um motivo. Qual é esse motivo? Recursos para manter a sociedade organizada. Tudo bem, gente? Tudo bem. Aí. Quem está falando? Pode perguntar. Professor, Fala, Matheus. você pode me explicar os povos abássidas? Povos, desculpa, cortou. Os povos abássidas. Povos bascos? Não, peraí que eu vou escrever. Professor, na próxima terça a gente vai ter correção das dinâmicas comerciais da Ásia e África. Então, eu vou mandar para vocês o documento. Eu prefiro o momento que a gente está no vídeo, eu poder explicar a matéria para vocês. A correção eu mando pelo documento do Word no Google Class. Tudo bem? Sim. Eu acho melhor, porque aí a gente aproveita esses 40 minutos que nós temos de terça para poder falar muito, para poder explicar as coisas, e a correção a gente faz pelo Word mesmo, que eu acho que é mais importante agora nesse momento. Acabou de aparecer para mim que essa reunião está sem limite de tempo agora. Então, gente, é por isso que eu estou falando. Alguém tem alguma dúvida? Tiverem dúvidas, me mandam, me procurem pelo WhatsApp, me procuram pelo Facebook, que a gente vai conversando. Se alguém falar uma palavra aqui, professor, que eu tava com uma coisa aqui que eu tava com dúvida, deixa eu só achar. Professor, eu não sei. É do feudalismo no Japão, isso que eu tenho dúvida. Então, o feudalismo do Japão foi um modelo onde os samurais eles tinham maior poder do que o próprio rei. Né? Os samurais eles tinham uma força militar muito maior que o rei, e o rei ele era subjugado aos samurais. E os samurais, eles tinham muito, assim, a sua função social era muito parecida com o senhor feudal. Eles defendiam o povo e o povo trabalhava para eles. Mais ou menos o que acontecia na Europa. Tudo bem? Sim. Tudo bem, gente? Então, gente, vocês tendo dúvida, me manda mensagem que a gente vai conversando. Tudo bem? Eu vou desligar aqui porque daqui a pouco vai ser a próxima aula de vocês. Tudo bem? Professor. Uma última coisa. Sabe a última atividade que o senhor mandou? Então, eu não consegui fazer porque eu tive uns problemas aí particulares. E aí, até hoje eu te entrego, tá bom? Eu prometo. Pode mandar, tá bom? Então, gente, eu espero que a gente consiga trabalhar direitinho esses 40 minutos que a gente tem por semana. Peço desculpa para vocês, mas a gente vai fazer o possível aí. Tudo bem? Obrigado, gente. Bom dia e boa semana. Obrigado. Bom dia, professor. Professor, também. Tchau. Tchau, professor. Até terça. Professor, boa tarde para você. Bom dia, tchau.